Olá a todos e todas e bem-vindos ao terceiro episódio do podcast dos Encontros Literários Moreira Campos. Durante o período de isolamento social, o projeto de extensão Encontros Literários Moreira Campos disponibilizará quinzenalmente nas plataformas YouTube e Spotify podcasts acerca de temas literários, culturais e das áreas conexas às humanidades. A intenção é proporcionar em formato digital acesso ao conhecimento produzido na universidade, dando continuidade às atividades de mais de 3 décadas do projeto. No terceiro episódio do nosso podcast, revisitaremos um dos mais importantes escritores do romantismo brasileiro, Álvares de Azevedo. Poeta dos mais cultuados da nossa literatura, Álvares de Azevedo é conhecido sobretudo por sua produção voltada aos problemas da intimidade, da existência, da morte e da experiência conflituosa entre o sujeito e o mundo. Porém, como afirma o crítico e professor Antônio Cândido, para além da poesia lírica ligada aos dramáticos problemas do adolescente, o que talvez seja dos maiores motivos do interesse ainda aceso por sua obra, é necessário lembrar que Álvares de Azevedo possui, nas palavras do crítico, uma concepção de literatura e uma consciência teórica que o destaca entre os nossos poetas românticos. Parte de sua produção em prosa é dedicada aos estudos literários e é singular frente ao panorama romântico, muito ligado ao nacionalismo, e até então pouco atento às vozes discordantes, preocupadas com outros dilemas de ordem estética e existencial. Para falar sobre essa faceta pouco conhecida do poeta paulista, os encontros literários convidaram Natália Gonçalves de Souza Santos, mestra e doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo e professora da Universidade Estadual do Piauí, a UESP. Natália Santos é ainda autora do livro Antagonismo e Dissolução, o Pensamento Crítico de Álvares de Azevedo, publicado em 2014 pela editora Humanitas, e da tese Um Leitor Inconformado, Álvares de Azevedo e o Periodismo do Século XIX, defendida na USP em 2018. Natália Santos é também atualmente coordenadora do Núcleo de Estudos em Literatura e Imprensa Oitocentista, sediado na Universidade Estadual do Piauí. De início, Natália Santos nos fala acerca do culto em torno da figura de Álvares de Azevedo, os motivos desse culto e a relação com a sua vida e a sua poesia. Para além disso, ela também situa o papel dos prefácios dos ensaios literários em sua obra e como eles podem ser entendidos no conjunto de sua produção. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui para compartilhar com os ouvintes acerca do romantismo brasileiro e dessa figura que é o Álvares de Azevedo. Eu acredito que o Álvares de Azevedo, ele reúne em si todos os ingredientes de um verdadeiro mito literário, embora essa palavra tenha ganhado uma conotação tão negativa na contemporaneidade. Mas por que nós podemos pensar dessa maneira? O Álvares de Azevedo, ele morreu na flor da idade, antes de completar 21 anos, portanto muito jovem. Ele escreveu toda a sua obra num espaço de tempo muito curto. Era também tido como uma espécie de menino gênio, dominava várias línguas, tinha uma capacidade de leitura e de escrita considerada acima da média, né? E ele também se pode dizer que há poucos registros biográficos acerca da sua pessoa. Algumas cartas, alguns testemunhos. Então, a sua vida ela é bastante alargada, completada por diversas anedotas que fazem com que exista uma verdadeira aura tão típica do romantismo em torno da sua figura. De uma certa forma, nós podemos pensar que, para além desse mito em torno da figura do Álvares de Azevedo, a sua popularidade também é garantida por um público literário bastante cativo, um público que vem desde o século XIX, que são os jovens, e num pensamento mais restrito, os estudantes, né? Então, pensando aí os jovens e os estudantes numa mesma chave. Silvio Romero já dizia no final do século XIX que o Álvares de Azevedo era amado pelos estudantes. E isso pode ser pensado de algumas maneiras, como, por exemplo, o fato dele ter escrito toda a sua obra enquanto estudante de Direito da Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo. Vale dizer que a Faculdade de Direito, na frente dessa faculdade, há um busto do Álvares de Azevedo, uma estátua,
em sua homenagem. E além disso, é interessante destacar que nas arcadas da universidade há o nome de 3 poetas, do Castro Alves, do Fagundes Varela e do Álvares de Azevedo, mas só o Álvares de Azevedo conta com uma estátua, o que mostra o seu destaque em relação a essas personalidades do nosso romantismo que frequentaram a Faculdade de Direito. Por que esse destaque? Não só porque na sua obra ele tematizou o estudante, como por exemplo Macário, que era um jovem estudante, mas, sobretudo, eu acredito que ele consiga dar vazão, consiga dar um estatuto literário para anseios próprios da condição do adolescente e do jovem como um todo, né? Suas incertezas, dores, dúvidas, angústias próprias de uma fase de transição. Antônio Cândido dizia que o Álvares de Azevedo talvez seja o primeiro poeta da nossa tradição literária que consiga dar esse estatuto literário para o adolescente. Somado a isso, nós podemos pensar a afinidade estética que o Álvares de Azevedo tem com Byron, um autor inglês também do romantismo. O Byron significa, de uma forma geral, a emulação de uma vida desregrada, uma vida livre, e, sobretudo, a negação das estruturas morais vigentes na sociedade burguesa. Então, somada a isso, se vê o Álvares de Azevedo como um poeta que concentra essa rebeldia. Diante de tudo isso, nós podemos pensar que os seus ensaios e os prefácios, os quais eu gostaria de comentar nesse primeiro momento, eles representam um contraponto, de uma certa forma, a essa poesia do Álvares de Azevedo, que talvez possa ser lida como uma emanação do seu sentimento, da sua personalidade. Uma poesia, portanto, que pode ser lida como um testemunho, uma confissão pura e simples do poeta. É claro que o romantismo procura causar esse efeito, colocando o artista no centro do sistema crítico, do sistema de avaliação da obra literária. No entanto, nós não podemos esquecer que isso também se trata de uma convenção literária. E, de uma certa forma, mesmo que na poesia em si ocorra uma problematização própria da condição romântica, que estava tentando lutar com as convenções colocadas pelo classicismo, se pode dizer que o prefácio é um momento privilegiado de problematização do fazer literário. Então, cria-se esse contraponto. A poesia, talvez com um efeito maior de sinceridade e espontaneidade, e o prefácio como esse momento de problematização do fazer literário, certo? Nós podemos também pensar que, como o romantismo procura ser um contraponto em relação à estética clássica, o prefácio, então, ele se torna esse espaço no qual o artista vai colocar as suas próprias regras, vamos dizer assim. Ele vai evidenciar suas escolhas estéticas, deixando que o leitor perceba, então, que essas escolhas estéticas emanam de uma personalidade complexa e original. Então, o prefácio ele vai, de uma certa forma, converter esses dois momentos. De um lado, o pensar, o refletir acerca da obra, e, por outro, também a evidência dessa individualidade do artista como alguém fonte da criação literária. O Álvares de Azevedo ele consegue fazer um uso bastante interessante desse espaço privilegiado que são os prefácios, né? Na sua obra mais conhecida, que é a Lira dos 20 Anos, ele coloca, por exemplo, um prefácio no meio do livro, o que causa, então, um estranhamento bastante grande no leitor. E é ali que ele vai explicar a binomia, que é a maneira como ele enxerga a obra literária por meio da mistura estilística. Então, se até aquele prefácio, a obra poética se dedicava à emanação de um discurso transcendente e sublime, a partir dali ele vai se dedicar a um discurso mais comezinho, mais voltado para as questões do cotidiano, com um tom mais burlesco, mais satírico.
porque se acreditava que esse embate, essa polarização, poderia então fazer uma representação mais completa da profundidade do ser humano. No Macário, no prefácio ao Macário, ele também problematiza a questão da forma literária, da composição possível para as peças dramáticas. E, por fim, no Conde Lobo, o Álvares de Azevedo propõe uma questão bastante arrojada para a época. Acredita-se que ele tenha escrito esse prefácio em 1848, e lá ele propõe uma desvinculação da obra de arte aos fins morais. A obra, então, ela não serviria a mais nada que não a divulgação, a emanação do belo. E aí nós podemos ver que ele se apoia em alguns preceitos kantianos para colocar essa posição. Sobre a publicação dos ensaios de Álvares de Azevedo. Como ela se deu, foi publicada em vida, foi póstuma, como também foi grande parte de sua obra, dado que ele faleceu bastante jovem, e quais são as principais reedições que ela teve ao longo do tempo? Álvares de Azevedo escreveu 4 ensaios críticos. São eles Literatura e Civilização em Portugal, Lucano, Jorge Sand Aldo Rimador e Alfredo de Musset Jacques Roulat. Além disso, ele escreveu uma carta, que se chama Carta sobre a Atualidade do Teatro entre Nós. Esse conjunto textual pode ser tomado como uma parcela eminentemente crítica da sua produção. Deles, apenas aquele que se dedica a uma tradução comentada do poema Roulat, do Alfred de Musset, saiu enquanto o autor ainda estava vivo, embora numa publicação parcial. Ele circulou num jornal acadêmico chamado Ensaios Literários no ano de 1850. Dessa forma, nós podemos dizer que os seus ensaios foram de publicação póstuma. No ano de 1853, nós temos a primeira edição da obra do Álvares de Azevedo, em 2 tomos. Nesse ano de 53 sai o tomo dedicado às poesias e em 1855 sai o tomo dedicado à produção ensaística, cartas, etc. Ele foi um autor bastante editado ao longo de todo o século XIX, bem como no século XX, demonstrando a popularidade que eu havia comentado. Dessas edições, eu gostaria de fazer menção àquela que foi organizada pelo Homero Pires, nos anos de 1940, porque ela é uma edição crítica, anotada, que traz uma boa quantidade de informações, anotações de pé de página que permitem compreender um pouco melhor o universo desses textos. Além disso, mais recentemente, em 2017, saiu uma edição consagrada a um único ensaio, o Literatura e Civilização em Portugal, que foi organizada pelo professor Roberto Assísilo, da UERJ. Eu acredito que seria do maior interesse uma nova edição das obras do Álvares de Azevedo, sobretudo uma edição crítica dos seus ensaios literários, uma vez que pesquisas mais recentes localizaram novos dados acerca das referências que o autor utilizou na composição desses ensaios. Nesse sentido, essas referências até então desconhecidas ou pouco conhecidas poderiam chegar aos leitores contemporâneos, contribuindo assim para um melhor entendimento das propostas que o Álvares de Azevedo traz nesse material. E em qual ou quais sentidos é possível pensar o papel de Álvares de Azevedo em nosso romantismo? Quais são as particularidades do autor frente a seu momento histórico e literário? Gostaria de começar comentando a minha impressão de leitora. Eu leio Álvares de Azevedo desde muito jovem, e eu acredito que a sua obra, a aura que o rodeiam, encarnam, de uma certa forma, a imagem mais comum que se tem do romantismo. É certo que o romantismo é um movimento bastante heterogêneo, que se desenvolveu em diversos aspectos. Existe um romantismo medieval, chamado romantismo de capa e espada. Existe um romantismo indianista, existe um romantismo político, existe um romantismo urbano voltado para as questões do dia a dia. Então, é um movimento que reuniu uma gama bastante ampla de preocupações. Mas, para o leitor mais amplo, o que será que a palavra faz remeter, em se tratando de literatura brasileira? Será que remete ao indianismo de José de Alencar e Gonçalves Dias? Ou será que remete à atmosfera de mal do século, de melancolia, do tédio de viver, ao ambiente noturno
de Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, por exemplo. Eu tendo a acreditar que seria mais a segunda opção. O Antônio Cândido, na formação da literatura brasileira, ele diz justamente isso, que o romantismo ele estaria muito mais associado à figura daqueles que morreram cedo, como que consumidos pela sua própria genialidade, caso do Casimiro de Abreu, do Álvares de Azevedo, do próprio Castro Alves, do que de uma persona como o Gonçalves de Magalhães, que reúne um aspecto mais venerável, mais conservador, digamos assim. Dessa forma, eu acredito que o Álvares de Azevedo permite ao nosso romantismo, investido de um forte empenho nacionalista, de construção de uma identidade particular para a nascente literatura brasileira, a possibilidade de pesquisa da subjetividade, a ênfase nos problemas de cunho íntimo, sem o compromisso imediato do nacionalismo. Então, eu acredito que esse é um primeiro aspecto que pode ser pensado com relação ao seu papel para o nosso romantismo. Um outro aspecto, embora se conecte com o anterior, é o de viés teórico. A obra do Álvares de Azevedo, acredito eu, que possa ser entendido como o início da modernidade literária entre nós. É claro que há mais de uma posição sobre isso. Há aqueles que podem dizer que seria mais apropriado colocar o início da modernidade literária na obra Huguesa, de Sousa Andrade. Então, pode ter posições diferentes sobre isso. O que eu estou entendendo por modernidade literária? Eu entendo aquilo que o Otávio Paz diz num texto chamado A Tradição da Ruptura, num livro cujo título é Filhos do Barro. Lá, o autor diz que o moderno, ele quer sempre o novo. Mas até mesmo esse novo, ele passa a renegar, num estado constante de ruptura. O que esse estado de ruptura ocasiona? Ocasiona a crítica, a reflexão dentro da própria obra de arte, dentro do próprio discurso. Se nós formos pensar, então, a Lira dos 20 Anos, do Álvares de Azevedo, ela se coloca perfeitamente em conexão com a modernidade literária proposta pelo Otávio Paz. Como assim? Os poemas da primeira parte, da Lira dos 20 Anos, eles são absolutamente desconstruídos por meio dos poemas da segunda parte. Pode-se dizer, então, que o Álvares de Azevedo propõe uma ruptura em relação à sua própria obra, como se ansiasse uma reflexão constante. Nós podemos também ver a mesma atitude dentro da peça Macário, no qual nós temos um debate acirrado entre duas posições diferentes dentro do nosso romantismo. De um lado, nós temos o jovem nacionalista, chamado Penseroso, e de outro, nós temos o Macário, que defende uma posição mais cética para a visão da realidade, para a própria concepção literária. Bom, nós podemos pensar então que esses dois aspectos que eu pontuei fazem com que o Álvares de Azevedo contribua para um aparecimento mais completo do romantismo no nosso país, contribuindo, de uma certa forma, para a inauguração da nossa modernidade literária. Em quais sentidos é possível aproximar, ou então distanciar, a produção poética de Álvares de Azevedo de sua produção crítica e ensaística? Eu acho que tanto na produção poética quanto na crítica, a gente tem contato com Álvares de Azevedo reflexivo, preocupado em abrir diálogos com diferentes estéticas e linhas de pensamento, crítico da escolha de um caminho único para a constituição da literatura brasileira, crítico dos valores atemporais do neoclassicismo, que ele substitui por uma estética do fragmentário, por um comparatismo intenso. Porém, eu entrevejo um afastamento entre o Álvares de Azevedo poeta e o Álvares de Azevedo crítico, que reside no fato de que, como ensaísta, ele não ser nem um acadêmico esperançoso dos discursos proferidos na tribuna da Faculdade de Direito, uma espécie de penseroso, crente no progresso do país, mas também não é o jovem cético que faz dupla com Satã e Macário. A sua posição parece residir em um outro lugar,
ou talvez ser uma fusão dessas duas posturas, já que ao querer influir no debate literário do seu país, ele persiste no trabalho intelectual, na tentativa de uma lenta constituição da nossa literatura. E como contribuição, ele oferece a reflexão acerca de obras permeadas pelo pessimismo e pela melancolia, mas também marcadas pela intersecção de tradições literárias distintas, obras compreendidas como inovadoras, segundo os problemas colocados pelo autor em cada um dos seus ensaios. Esse é o caso, por exemplo, da Farsália, do Lucano, uma epopeia latina do século I, ou da Castro, do Antônio Ferreira, uma tragédia portuguesa renascentista. Mesmo sendo consideradas obras clássicas, elas aparecem na argumentação de Azevedo como detentoras de soluções estéticas inovadoras para os seus contextos de produção e que poderiam iluminar o nosso próprio cenário literário. Ou seja, se trata aí de fomentar, de adensar o debate intelectual do seu tempo, a partir de outros pontos de vista que não os que estavam colocados. Nesse sentido, pensando nas linhas de força de nosso romantismo, no qual o nacionalismo foi das vertentes principais, se não a principal, quais foram as posições do Álvares Azevedo acerca desse nacionalismo literário? Como ele pensou essa questão em sua produção crítica e ensaística? Essa é certamente uma das questões de maior polêmica no que se refere ao Álvares de Azevedo e que mais estudos pode ter gerado, notadamente no século XX, porque ele é considerado um ponto de inflexão da vertente geral do nosso romantismo, uma espécie de antinacionalista decidido em matéria de literatura, se afastando, portanto, dos principais nomes daquele período, como Gonçalves Dias, por exemplo, que já havia publicado os primeiros cantos. É importante dizer que essa posição do Álvares de Azevedo, ela não era a única. É certo que havia diversas vozes divergentes naquele período, perfazendo um grande debate acerca de qual rumo seguir para a construção da nossa literatura. Eu poderia citar, por exemplo, a crítica que o Bernardo Guimarães faz a poesias do Gonçalves Dias. Poderia citar, por exemplo, a obra A Nebulosa, do Joaquim Manuel de Macedo, que nada tem a ver com o nacionalismo literário, se consagrando a um gênero mais fantástico, numa atmosfera mais nebulosa, como o próprio nome diz, mais noturna. A grande questão é que existia um discurso bastante hegemônico, centrado em torno do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, financiado pelo próprio imperador Dom Pedro II, fazendo com que essas vozes dissonantes não fossem com frequência ouvidas, dando a impressão de que existia uma espécie de consenso no nosso século XIX quanto ao rumo a seguir, mas isso não é verdade. Mas o que o Álvares de Azevedo disse efetivamente sobre o caso? A primeira posição que ele assumiu é mais no que diz respeito ao que ele não disse. Nós podemos localizar uma espécie de omissão do autor, tanto na sua poesia, quanto na sua prosa ensaística, quanto à questão de representação do nacional, entrevisto como a manifestação da cor local, né? A defesa ostensiva da cor local, seja por meio da representação da natureza ou daquilo que era considerado brasileiro, sobretudo a natureza, né? Vamos colocar assim. A gente pode pensar que a cor local seria, então, o signo da nossa nacionalidade literária, o nosso instinto de nacionalidade, como vai dizer o Machado de Assis. Nos ensaios do Álvares de Azevedo, ele traduz e comenta obras da Jorge Sand, do Alfred Musset, do Alfred Vigny. Praticamente ele não toca em nomes de autores brasileiros, perfazendo um verdadeiro silêncio em relação à nossa produção. É certo que, ao trazer o nome desses autores estrangeiros para os seus ensaios, ele assume um papel de divulgador desses autores diante dos seus pares acadêmicos na Faculdade de Direito. Mas nem mesmo esse papel é explicitamente assumido, um papel de divulgação.
dá a impressão que ele se coloca mais como um estudioso das literaturas estrangeiras, que não tem nenhum compromisso de comentar ou de divulgar a produção nacional. Essa, então, é uma primeira posição. A segunda, ela é muito mais aberta, na qual ele se coloca absolutamente contrário à perspectiva americanista, pautada na cor local e na ruptura com a tradição literária portuguesa. Na sua obra literária, isso fica muito marcado no Macário. Lá nós podemos ver que o Penseroso, que era defensor da crença no progresso, no desenvolvimento da nação, representada por uma literatura eminentemente localista, esse personagem morre, ele se suicida, desiludido em relação à vida, né? Isso é bastante significativo. Já no que diz respeito aos seus ensaios, nós podemos dizer que a posição antinacionalista do Álvares de Azevedo, ela é sobretudo manifestada no ensaio Literatura e Civilização em Portugal, de 1850. É interessante pontuar que essa postura antinacionalista do Álvares de Azevedo, ela vai estar presente até na forma com que ele aborda o assunto da nacionalidade literária no ensaio, porque ele faz questão de dizer que, enquanto ele está comentando a literatura portuguesa, a sua história, o seu desenvolvimento literário, ele abre um parênteses e comenta a questão da nacionalidade literária, evidenciando que ele via aí, de uma certa forma, um problema menor, que só deveria ser abordado como uma digressão do assunto principal. E é nesse momento que ele faz uma afirmação bastante pungente. Ele diz que ele não vê lucro em dizer estrangeiro, um livro de Camões ou um livro de Bocage, uma vez que nós não tínhamos nada para colocar no lugar desses autores. Vamos dizer que era estrangeiro Camões e Bocage por conta de um alvarenga, por exemplo, como o próprio autor cita no ensaio. Além disso, ele cita o argumento da língua, né, da língua portuguesa. Como nós falávamos a mesma língua do nosso colonizador, Álvares de Azevedo diz que na mesma língua há uma mesma literatura. Além disso, ele vai pontuar a índole do povo brasileiro, dizendo que os nossos sentimentos, a forma como nós víamos a vida, seriam as mesmas dos homens de além-mar. Bom, eu acho que é importante destacar que se trata de um argumento bastante enfático a ser defendido num momento aguerrido de constituição da nossa nacionalidade literária. Eu acho que não se trata, na posição do Álvares de Azevedo, de negar para sempre a autonomia da literatura brasileira, como se ela tivesse que estar sempre ligada à literatura portuguesa. Não é disso que se trata. Na visão do autor, e isso fica patente nesse ensaio, a constituição de uma literatura ela é um processo bastante lento. Uma literatura ela é formada pelos sentimentos cordiais. E isso eu digo entre aspas porque são palavras do autor. E não se restringe à manifestação da cor local. Gostaria de pontuar bastante essa questão da constituição dos sentimentos cordiais, porque qualquer semelhança com um conhecido sentimento íntimo, pontuado pelo Machado de Assis e instinto da nacionalidade, não é mera coincidência. Me parece que há uma linha de pensamento em não constituir a verdadeira identidade da literatura brasileira unicamente por meio da constituição de uma cor local. E quais são as principais referências ou influências literárias de Álvares de Azevedo, considerando os diversos romantismos europeus? Entre franceses, alemães, portugueses, quais são as matrizes de pensamento que ele articulou para se formar enquanto poeta e, sobretudo, como crítico, como pensador de nossa literatura?
Dá para dizer que as posições do Álvares de Azevedo no que tange ao nosso nacionalismo literário já antecipam a maneira como ele vai se relacionar com as diferentes linhas de pensamento do romantismo europeu. Se o autor busca se contrapor a um discurso hegemônico que pretendia propor os rumos da literatura brasileira, é plausível que ele se mantenha em diálogo com diversas matrizes intelectuais, não tendo uma relação de fidelidade para com nenhuma delas. Há estudos, por exemplo, como o da professora Silane Alves Cunha, da USP, intitulado O Belo e o Disforme, que delineia a presença dos pensadores alemães, como os irmãos Schlegel, Schiller, na produção poética do Azevedo. Isso me parece muito interessante, uma vez que a Alemanha é um dos países nos quais o romantismo deu seus primeiros passos. Porém, há certamente uma grande importância do pensamento francês no autor, dado que é por meio da França que outras linhas de pensamento chegam até o Brasil do século XIX. Um exemplo é o seguinte: o Álvares de Azevedo é adepto da teoria dos contrastes proposta pelo Victor Hugo. O Victor Hugo, por sua vez, adaptou essa teoria da leitura que ele fez do Hegel, sobretudo a questão das eras poéticas que Hugo vai abordar no seu prefácio ao Cromwell. Então, são muitas as camadas que podem ser deslindadas com relação a essa pergunta. Mas a que eu gostaria de destacar, em relação aos ensaios críticos, é o uso que o Álvares de Azevedo faz dos periódicos europeus que circularam aqui no Brasil, que foi o que eu analisei com mais vagar na minha tese de doutorado. A produção ensaística do Azevedo é pródiga em citações. Geralmente, essa prodigalidade é até vista de uma maneira ruim, como um defeito da prosa dele. E elas convergem, essas citações, para algumas revistas bem conhecidas aqui no século XIX, como a britânica Edinburgh Review e as francesas Revue de Paris e Revue du Monde, a revista dos dois mundos, que é, aliás, das mais prestigiosas dentro da nossa elite intelectual oitocentista. Vale dizer que é uma revista que existe até hoje. Bom, ler essa revista no século XIX significava estar atualizado com aquilo que de mais recente se passava no cenário europeu, pois ela trazia artigos, trechos de obras e traduções de artigos não só da França, mas da Europa e mesmo das Américas, daí o seu título. O peso dela como referência dos ensaios do Álvares de Azevedo, ao meu ver, é enorme, pois é na revue que ele encontra as duas obras que ele traduz parcialmente, o Roulard, do Musset, e o Aldo, da George Sand. É bom destacar no mesmo número da revista, ele encontra essas duas obras, demonstrando que ele era de fato um leitor assíduo. Mas o que mais me chamou a atenção nessa relação do Azevedo com a revista é um grupo de escritores que ele cita ao longo dos ensaios e que por ter caído num esquecimento, passa despercebido pelo leitor contemporâneo. Que autores que são esses? O Jean-Jacques Ampère, o Edgar Quinet, o Xavier Marmier, dentre outros, grandes colaboradores da Revue du Monde e professores de uma cátedra inaugurada na França nos anos de 1830, a Cátedra de Literaturas Estrangeiras. Eu já adianto que essa cátedra, nos primórdios, essa cátedra, ela está nos primórdios daquilo que veio a ser a literatura comparada na França. E a leitura dos artigos desses professores deu à crítica do Álvares de Azevedo um ponto de vista comparativo ou cosmopolita. De uma forma bastante geral, se pode dizer que a cátedra foi criada na França para fazer frente ao domínio alemão no campo de estudos da filologia comparada. É curioso, então, que para competir com os estudiosos alemães, os franceses façam uso do mesmo arcabouço teórico que havia sido construído na Alemanha já desde o fim do século XVIII. Mas em que consiste esse arcabouço que acabou chegando aqui para o Álvares de Azevedo? São 3 pontos básicos: a filologia, o historicismo e a teoria dos espíritos nacionais. Eu não vou adentrar demais neles aqui, mas é bom destacar uma descoberta que ainda reverberava profundamente nos estudos daquele tempo, que é a descoberta do tronco linguístico indo-europeu, ou seja, o encontro de evidências que possibilitam interligar as línguas do continente europeu e asiático,
por meio de movimentos migratórios muito antigos. Essa constatação traz à tona semelhanças antes desconhecidas e até impensáveis entre os mais diversos povos do continente europeu e asiático. Isso, por consequência, dá um enorme impulso aos estudos de filologia, que vão trabalhar justamente com a comparação. De tudo isso, 2 eixos são importantes para a minha discussão. O primeiro diz respeito ao estudo de cada uma dessas línguas que foi se formando no continente europeu e sofrendo a ação das condições históricas e do meio, foi se diferenciando do que era chamado de língua original, falada pelo primeiro grupo populacional que havia iniciado os processos migratórios na Eurásia. E um segundo eixo é o estudo dos contatos entre esses diferentes povos, as interações que eles tiveram, os empréstimos que foram feitos, permitindo uma série de interligações. Os artigos que o Álvares de Azevedo vai ler na review, apesar de apelarem para a pesquisa pelas origens da nacionalidade, tentando formatar um espírito nacional, também falam enormemente na problemática das trocas culturais, de uma espécie de vínculo entre as diferentes nações do continente. A Sandra Nitrini, que é professora de literatura comparada na USP, vai até mesmo dizer que era papel da literatura comparada nesses primeiros momentos pintar uma espécie de quadro harmonioso para o continente europeu, quando na verdade existia muita tensão entre as nacionalidades em formação. Porém, voltando para o Álvares de Azevedo, ao se apropriar desse ponto de vista teórico oferecido pelos estudiosos de literaturas estrangeiras, o Álvares de Azevedo vai fazer uma opção importante. Desses 2 eixos, estudo das origens e tendências de cada literatura e estudo dos contatos entre as literaturas, ele opta pelo segundo, aplicando a sua crítica literária. Se pode notar que em toda a sua ensaística, há um incessante dizer que as literaturas matriciais, seja a portuguesa, a francesa, a inglesa, são produtos híbridos, fruto de um incessante intercâmbio literário. Aliás, e isso fica bem explícito em Literatura e Civilização em Portugal, quando o intercâmbio não existe, a produção literária do país decai. Dessa forma, se o autor via esse movimento crítico de interligação propiciado pelo comparatismo, e que era, aliás, aquilo que de mais novo existia no panorama crítico da época, como ele poderia aceitar que a literatura brasileira não se abrisse para esse processo que se via mesmo nas tradições literárias mais antigas, permanecendo isolada numa espécie de localismo? Bom, por meio desse apanhado que eu fiz dos elementos levantados pela minha pesquisa, dá para perceber que as relações do Álvares de Azevedo com a França vão muito além dos nomes mais conhecidos, como Victor Hugo e Alfred Musset, e que essas outras discussões são bastante interessantes e que ainda pode-se debater muito sobre a relação do Álvares de Azevedo com a França. Seria possível, então, se falar em uma espécie de abertura cosmopolita, digamos assim, na poesia e, sobretudo, nos ensaios de Álvares de Azevedo? Nesse caso, quais as questões novas sua literatura trouxe para a formação do nosso sistema literário? Tendo em vista a relação que o Azevedo vai manter com o ponto de vista comparatista, colhido nos estudos de literaturas estrangeiras, eu acredito que se possa sim afirmar que ele propõe uma abertura cosmopolita, tanto na sua poesia quanto na sua crítica. Com relação aos ensaios, eu acho que é muito significativo ele ter se atido à exploração dos contatos entre diferentes autores e obras, o que também pode se chamar de influência, né? Porque, veja, se ele tivesse se atido ao outro problema proposto por Ampère e companhia, a busca das origens, do que dá a especificidade de cada povo, ele talvez tivesse que concordar que a nossa literatura devesse se agarrar à cor local para se definir, uma vez que isso nos especificaria em relação ao europeu. Eu devo lembrar que é essa orientação que os nossos primeiros românticos vão receber de interlocutores como Fernand Denis e o Alexandre Herculano, por exemplo, de que a intersecção das letras portuguesas, quer dizer, da cultura ocidental, com o meio brasileiro, com outra organização social, deveria gerar uma nova literatura,
porém o que a define é o exotismo, o outro, do ponto de vista europeu. Todos esses autores, eles estão imersos nesse debate que é, na França, institucionalizado por meio das cadeiras de literaturas estrangeiras. Mas ele era um assunto bastante amplo. Um exemplo dessa amplitude, dessa posição europeia em relação ao que deveria ser a literatura do Novo Mundo, pode ser vista num artigo da Revue du Monde que debate a literatura norte-americana escrita pelo Philaret Chasles, que também era professor da Cátedra de Literaturas Estrangeiras. Nesse texto, de 1835, ao debater a obra do Fenimore Cooper, o Chasles diz que para ter alguma qualidade, algum interesse, o Cooper deveria se manter aos assuntos locais e se manter próximo da descrição daquilo que estava fora do mundo europeu, daquilo que era desconhecido do europeu. Dessa forma, se ele seguisse essa receita, ele iria evitar cair na mediocridade ao abordar assuntos que seriam próprios aos escritores do outro lado do Atlântico. Esse artigo e outros da mesma cepa vão causar uma comoção na imprensa norte-americana, que rebate e diz que os escritores locais podiam tratar de qualquer assunto. De uma certa forma, é isso que me parece que o Álvares de Azevedo está dizendo em Literatura e Civilização em Portugal, por exemplo. Aí ele vai dizer que um escritor pode compor um poema de ares asiáticos, como o Victor Hugo nas Orientais e o Byron na Noiva de Abidos, e nem por isso ele vai perder a sua nacionalidade literária. Nesse sentido, ele, o Azevedo, pode também situar a segunda parte do Macaro na Itália sem nenhum tipo de constrangimento. Ao recontar a história da literatura portuguesa, por exemplo, o Azevedo faz questão de pontuar que se trata aí de uma tradição literária formada pela herança importada das letras do norte da Europa, da Índia, dos árabes. Tudo isso é que vai formar a literatura portuguesa, da qual a nossa descenderia. Eu acho que essa análise dele mostra também que a busca por uma origem unívoca, que era bastante cara aos estudos da época, era impossível de ser levado a cabo, porque essa origem não existe, é uma busca infrutífera. Por outro lado, retomando a posição do autor quanto à nossa autonomia literária, talvez se possa compreender melhor a sua relutância em separar as letras brasileiras das portuguesas, porque isso nos isolaria desse amplo reservatório que deveria ser usado para a elaboração daquilo que os escritores locais, escritores brasileiros, achassem mais relevante, sem nenhum compromisso com a cor local, por exemplo. Eu não saberia dizer o impacto da crítica do Álvares de Azevedo no nosso século XIX. Eu não conheço estudo específico sobre isso, acho que certamente deve haver. Eu acho que com essa questão da publicação póstuma, de não se saber ao certo o que era para publicar e o que era esboço, os ensaios ficaram com essa pecha do esboço, de algo inacabado, fragmentário. Até pelo fato de não se alinharem à perspectiva nacionalista do período, talvez eles tenham sido escanteados. Acho que essa atenção menor a esses textos pode ser também aferida pelo fato de que, mesmo nos estudos já do século XX, eles eram usados de uma forma lateral, digamos assim. Então, se o estudioso quer abordar o teatro do Álvares de Azevedo, ele vai recorrer à carta sobre a atualidade do teatro entre nós ou ao prefácio ao Macário, para iluminar um problema localizado na produção poética. Se a questão é o nacionalismo nas poesias do Álvares de Azevedo, então se pode recorrer a algumas passagens de Literatura e Civilização em Portugal, por exemplo. E é por isso que eu fui levada a realizar um estudo do conjunto dos ensaios do Álvares de Azevedo. Por fim, como você vê a abertura que a pesquisa sobre Álvares de Azevedo trouxe ao seu trabalho de pesquisa, no sentido do que você e seu grupo vêm trabalhando atualmente? Embora eu tenha me dedicado a um único autor no mestrado e no doutorado, eu acredito que o Álvares de Azevedo tenha me proporcionado uma perspectiva bem ampla de estudos, que se estabelece a partir da circulação de ideias no periodismo do século XIX. Uma circulação que envolve não só o Brasil, mas países europeus, não é?
Então, as minhas pesquisas têm esse panorama de fundo, a imprensa e o romantismo. E nesse momento eu tenho um grupo de estudos aqui na Universidade Estadual do Piauí, o Núcleo de Estudos em Literatura e Imprensa oitocentista, que está buscando pensar, em conjunto com os discentes, a recepção dos discursos românticos na imprensa local. Eu digo discursos românticos porque se trata tanto de pensar a abertura dada à vertente hegemônica do nacionalismo literário, quanto a possibilidade de adesão a algo mais alinhado ao byronismo, por exemplo, ou mesmo alguma outra possibilidade de leitura do romantismo. Nós temos no final do século XIX, como vocês devem se lembrar, a proposta das literaturas do norte do Franklin Távora, que sugere dissidências de pensamento entre as regiões do país. E isso dá margem para que se pense na possível existência de diferentes possibilidades de articulação entre a imprensa do Piauí e o romantismo. Bom, eu espero futuramente poder expor aqui, compartilhar com vocês os resultados dessa pesquisa. E por hora, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade. Essa foi a terceira edição do podcast Encontros Literários Moreira Campos, uma iniciativa do Centro de Humanidades, Departamento de Literatura da Universidade Federal do Ceará, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão, coordenação de Júlio César Bastoni e equipe técnica de divulgação formada por Maria da Conceição Campelo e Cariane dos Santos. Acompanhe nossas atividades. Se inscreva nos nossos canais no YouTube e no Spotify, bem como nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Um muito obrigado e até a próxima!